Olá, povo de Deus, sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, 6 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 4, de 1 a 5 e Lucas 5, 33, 39. Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha, ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Na comunidade de Corinto havia pessoas e até grupos que questionavam a autoridade de Paulo. O apóstolo, por sua vez, não deixava de pregar o que julgava útil e necessário para o crescimento da comunidade, independente se suas palavras seriam bem aceitas ou não. A convicção de Paulo sobre a boa nova de Jesus que ele tinha de anunciar era tal que pouco importava se agradava ou desagradava esse ou aquele. A liberdade do apóstolo é algo fundamental para que a boa nova seja anunciada na sua integralidade. Portanto, para Paulo, o que importa é o julgamento de Deus e não aqueles de origem humana. O julgamento humano, que se baseia em códigos e opiniões socialmente estabelecidos, pode ser parcial e injusto, pois na maioria das vezes se apoia em aparências e reflete os conflitos de interesses dos grupos sociais. O apóstolo também tem consciência de que seu ministério é exercido em relação direta com Deus, do qual é servidor e ecônomo dos seus mistérios. Impressionante que Paulo afirma que nem mesmo sua consciência tranquila é seu juiz definitivo. Ele afirma: é verdade que minha consciência de nada me acusa, mas isso não significa que eu seja inocente. Isso é importante, pois até mesmo uma pessoa estruturalmente injusta pode se sentir perfeita e justa. Vivemos numa sociedade que ter consciência tranquila não diz muita coisa, pois é comum vermos corruptos falando em justiça, adúlteros falando em família, ladrões falando em nome de Jesus. Por isso, esse alerta de Paulo é significativamente oportuno. Julgamento justo só do Senhor. Também é significativo que Paulo diga que somos servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus, pois assim nos lembramos de nossas responsabilidades com nossa casa comum, com o planeta em que habitamos, tão castigado por interesses escusos. Assistimos constantemente pelos meios de comunicação notícias de que o agro, mais uma vez, bateu recorde de produção. Porém, os mesmos meios não dizem que o agronegócio é responsável pela contaminação do solo, por uso desmedido de agrotóxicos que comprometem a nossa saúde. Também, quando se fala de que a produção de grãos bateu recorde, não se agrega à notícia que boa parte disso se deve às queimadas das florestas e redução de áreas protegidas, de mananciais, que constituem no pulmão da humanidade. Como ecônomos dos mistérios de Deus, estamos muito mal na fita. Lucas 5, 33, 39. Os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum,
enquanto o noivo está com eles, mais dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz o velho é melhor. A alegoria da relação do esposo com a esposa é muito comum na tradição do povo de Israel. Clássico mesmo é o profeta Oséias, onde seu casamento serve de referência para a sua profecia sobre as relações de esposa e esposo, povo e Deus. Ezequiel também tem a morte de sua esposa como um momento crucial para a sua profecia. No nosso texto de hoje, Jesus sendo questionado pelos fariseus e mestres da lei sobre a falta de jejum dos seus discípulos, uma vez que os discípulos de João o observam, se serve desta alegoria e diz: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias eles jejuarão. Isso porque casamento na época era a ocasião para a festa, que tinha uma duração no mínimo de uma semana. Ter a presença de Jesus é estar na alegria, como numa festa de casamento, coisa que os fariseus e mestres da lei não entendiam, pois viviam de controlar a vida dos outros. Eram os tais que coavam mosquito e engoliam camelos. Depois, Jesus se serve de duas parábolas para mostrar a dificuldade de grupos extremamente conservadores entenderem sua proposta totalmente nova e não apenas uma reforma. Remendo novo em pano velho não dá certo, pois na primeira lavada o novo vai fazer um estrago maior na roupa velha. O mesmo acontece com o vinho, pois o vinho novo em recipientes velhos acabará rompendo o recipiente e ambos se perderão. Bom observar que não se trata apenas de um remendo novo, pois Jesus salienta a atitude de uma pessoa que recorta um pedaço de pano novo para colocar na roupa velha. Pois fariseus e mestres da lei, mesmo querendo aceitar em parte a novidade trazida por Jesus, mas recusando-a na sua totalidade, terminam por não viver nem uma coisa nem outra. A palavra de Deus joga luz na nossa vida, na nossa realidade. Analisando nossos tempos, percebemos que de pouco adianta trocarmos de políticos sem trocar a política, ou sem alterarmos o sistema econômico que controla o nosso país. O capitalismo tem se mostrado muito resiliente e criativo, embora uma administração possa dar frutos diferentes e mais próxima da ética. Enquanto não se altera a estrutura dos sistemas, continuamos a ver as desigualdades crescerem. Os ricos cada vez mais ricos às custas dos pobres cada vez mais pobres. O que vemos são remendos novos em panos velhos sempre. Às vezes nos contentamos com aparências de melhora e nos acomodamos. Porém, Jesus nos alerta de que esses remendos podem provocar estragos ainda maiores. Tenhamos coragem de nos abrir ao novo, ao totalmente novo, pois é o Espírito que faz novas todas as coisas. Um beijo no seu coração.